Bom, educação. Educação deu um frio na espinha enorme na pandemia, porque você estava super... Você, que eu digo, você mercado, né? A gente, mercado, estava super otimista com os ativos que vocês compraram. São ativos que, de novo, o valor imobiliário é muito alto, independente do risco de valor imobiliário é muito alto, mas a pandemia deu um susto, né? Porque você teve que fazer aqui, ó. Olha como foi a queda aqui, né? Chegou em maio com 83% da receita. Então, esses diferimentos todos, inclusive, começam a ser recebidos, né? Já estão sendo recebidos, na verdade, desde setembro e outubro do ano passado. Mas, ô Bruno, como é que está a sua cabeça hoje? Como é que está, assim, o frio na espinha de ter hoje, em grandes números, 35%, 40% do portfólio, menos um pouco, né? 20 e poucos por cento, 25%, 28%. 28%, em educacional. Vamos falar do educacional em geral. Aí você pode colocar a lupa no locatário e pode colocar a lupa na operação em si, né? Mas fala do setor, como é que você está conversando com os locatários, como é que eles estão vendo isso, enfim. Sem dúvida, foi o setor que nos preocupou aí durante a pandemia e nos preocupou até porque, de fato, teve negociação, né? Ou seja, a gente passou por uma negociação com os nossos 4 locatários à época, hoje são 5, né, que a gente comprou mais um ativo depois, que acho que até no final aqui eu quero colocar um pouco essa tese e como isso corrobora com tudo isso que eu vou falar. E a gente ficou bastante próximo e, coincidentemente, a gente tem ativos com todos os grandes, exceto Cogna, né? Que a gente acabou não fazendo nenhuma transação, a gente participou até de algumas, mas não evoluímos. E basicamente isso explica um pouco a nossa tese para a educação, que nada mais é do que a própria tese do renda urbano, né? Ou seja, grandes centros comerciais. Acho que, de novo, isso defende muito quando você olha tanto o ativo de educação como os demais, mas assim, dentro do próprio setor, você vê que o próprio Mogi já foi negociado com um terceiro, no meio da pandemia. Ou seja, a gente comprou um ativo no meio da pandemia. Que é o ativo da Vila Leopoldina, né? Da Vila Leopoldina, que era alugado para a UMC, que é a faculdade de Mogi das Cruzes, e que a gente repassou o contrato entre eles para a Cruzeiro do Sul agora, que assumiu o site. Então, tudo isso foi feito dentro da pandemia, desde a compra até o repasse. Por quê? Porque o ponto comercial é excepcional e a Cruzeiro do Sul não olhou isso? Claro que olhou, tem 2 metrôs, né? Tem um trem e um metrô passando na porta, é um bairro que se expandiu muito nos últimos anos e tem uma expansão muito grande para acontecer nos próximos anos. É um vetor de crescimento, né? Tá aquela questão do Ceasa lá que fica sem saber o que vai ou o que fica, mas é um vetor da cidade, né? É um vetor independente de Ceasa, né? Ele já está acontecendo. Se Ceasa acontecer, é mais um upside. Aí é porrada. Mas é mais um upside para o ativo. Então, quando a gente olhou a transação, já era uma transação que a gente gostava, porque o ponto é muito bom. A gente fez toda a defesa de crédito para o lado do locatário. Então, quando a gente transacionou, a gente pagou parcelado, ele tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente deixou ela super travadinha em termos de crédito, porque a OMC tinha um catch-up lá ainda. Mas você vê, no meio do caminho, um player relevante que entende muito do assunto, é uma família ainda dona da Cruzeiro do Sul e que está no setor há 50 anos, tomou o ativo. Né? Tomou por quê? Tomou porque tem qualidade, tomou porque é um ponto, porque as pessoas já estudam lá há 10, 15 anos. Né? Você tem transporte público muito bom, vizinhança crescendo, então tudo isso faz com que o teu ativo tenha qualidade. E aí, você está falando então, você está falando da Vila Leopoldina, desculpa te interromper, mas, por exemplo, quando você olha da Angélica, quando você olha da Quatá, pelo amor de Deus, são pontos... Aquilo ali é educacional hoje, mas amanhã pode ser qualquer coisa ali, né? Era onde eu ia... Então, quando você olha o nosso portfólio, é exatamente isso. Os ativos, o IBMEC, no Rio de Janeiro, no melhor ponto da Barra da Tijuca. Você não vai ter um site educacional na Barra da Tijuca? Claro que vai. Educação não vai acabar, né? Educação não é dos setores mais arriscados do mercado. Muito pelo contrário, é um setor defensivo. Óbvio, ele não é tão defensivo quanto o setor varejista alimentício, né? Que a elasticidade é muito baixa, porque as pessoas comem, mas as pessoas também estudam.
elas dependem de crédito, dependem de renda, dependem de emprego, e por isso a elasticidade é maior, mas é um setor que, putz, talvez não seja o primeiro, porque comer vem na frente, mas vem logo depois na necessidade de um ser humano, que é estudar e ter o seu trabalho e estar sempre evoluindo. A gente não acredita e aí por todos os estudos, que os estudos serão home office. Né? E vocês, assim, não vou dizer tranquilos, ninguém está tranquilo, né? A pandemia ainda está aí na porta de todo mundo. Mas hoje você percebe que esses sites educacionais, eles se adaptaram bem à pandemia, ou seja, eles conseguiram já hoje se enquadrar. Eu estou falando porque na pós-graduação que eu trabalho, eles conseguiram, assim, eles criaram turmas remotas, eles conseguiram criar essa adaptação, claro, a margem de lucro diminui, você tem inadimplência para administrar, tudo bem, mas ela conseguiu já adaptar, então hoje ela consegue carregar essa pandemia por mais algum tempo, entendeu? Vai sobreviver. Eu acho que o educacional, nesse aspecto, já estava mais preparado do que os demais, né? Porque essa discussão de ter aula online, ela já é antiga no setor, né? O setor já passou por isso, algumas empresas já foram até precificadas por conta disso, porque, não, vai virar tudo online, não tem mais site. E aí, lá atrás, vários estudos, e aí, qual que é a conclusão, né? E hoje em dia já tem vários também estudos que foram feitos em cima disso, continua a mesma. Então, o cara aqui, o norte, nordeste, é essencial ter o online, porque, puto, o cara se desloca um tamanho muito grande de deslocamento para ter educação. Então, você consegue trazer educação para ele na casa dele. Isso melhora a qualidade do país como um todo. Então, é essencial. Agora, nos grandes centros urbanos, que é onde a gente está olhando o real estate, isso não é verdade. As pessoas continuam querendo estudar na escola, né, num site. Por quê? Porque elas precisam trocar, né? Para você crescer profissionalmente, crescer intelectualmente, você tem que trocar, né? Você tem que ter a troca, né, de crescimento, você tem que fazer trabalho em grupo, você tem que trocar com o seu professor, e no online você perde. Não, é o que eu falo, networking faz parte da mensalidade. Eu não vou citar nome de pós-graduações aqui, mas tem algumas que a mensalidade é visivelmente mais cara pelo networking, entre os colegas e os professores, óbvio. Né? É claro que algumas matérias vão começar a ser online, né? Isso já está meio dado também. Uhum. Mas os sites continuam sendo de extrema importância para essas empresas, porque os alunos querem estar lá. Eles querem estudar num determinado lugar. Eles precisam ter o ponto deles. E aí que corrobora a nossa tese. Se você tem um ponto numa grande cidade bem localizado, putz, o cara vai fechar outros pontos, mas não vai fechar o seu. Resumo, hoje, o status quo hoje não é nenhum nível de estresse com esses educacionais. Você pode falar, Baroni, hoje eu estou preferindo mais o varejo porque eu acho que está batendo mais na minha porta para esse lado. Mas o educacional não está tirando meu sono aqui. É isso? É isso. Tanto que hoje a nossa inadimplência no educacional é zero, eles voltaram a pagar o aluguel cheio e estão pagando o diferimento que foi acordado lá atrás, mesmo as faculdades ainda não terem não estão abertas, né? O ensino médio voltou agora em janeiro, mas o fundamental, né, principalmente, o médio menos, e as faculdades ainda não tem uma definição clara, né? Ô Bruno, agora eu acho que a maior vantagem que tem nesse portfólio com relação ao educacional é simples, você pode discordar de mim, mas queria eu te ouvir. É R$48 o metro quadrado, né? Ou seja, você não tá esfaqueando o locatário, né? Você está alinhado com ele. Né? Exato. E isso também é um ponto importante, muito bem lembrado. Os preços que a gente entrou nesses educacionais, isso fez com que a gente comprasse o próprio Vila Leopoldina. A gente entrou na Vila Leopoldina a 3.200, 3.300 o metro, na época. Então, no meio da pandemia, ou seja, já tinha o risco educacional mais forte e a gente já estava discutindo diferimento. Por que a gente comprou? Porque a gente acreditava muito no imóvel e no preço. Tanto que a gente conseguiu uma negociação muito boa. Nos demais, a situação é muito parecida. A gente tem preços que a gente entrou no ativo muito bom, que corroboram preços de locação adequados para o locatário. Então, a gente não vê hoje... E aí, obviamente, contratos de longo prazo, os nossos contratos basicamente são todos atípicos, exceto o Estácio, que está no seu menor preço por metro quadrado do portfólio.
Então a gente está, assim, não vou dizer tranquilo, porque o setor está passando por uma transformação e a gente está de olho e estudando onde isso pode parar. A nossa impressão, e por tudo que a gente olhou e estudou, a gente não acha que vai mudar. Maravilha.